Acabei de enviar um convite para você. Zé, Tava, Aí, tent- boa tava tarde. tentando vir pelo. Boa tarde, tava tentando vir pelo computador, mas. Não É, estava online. não, eu acho que eu não consegui pelo computador, mas consigo aqui pelo celular. Não sei se é o melhor caminho. Sim, geralmente é. Pelo Instagram, geralmente o celular é ainda o melhor caminho. É, né? É, porque inclusive lá você tem mais facilidade em postar vídeos, fotos, né? Tudo, né? Exato. Boa Então vamos tarde, lá. pessoal. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Europa. Nós estamos hoje com o doutor Luiz Honorato para falar um pouquinho das suas criações, do seu recente livro, né, que é Os Sapatos à Porta, que é o seu livro. Mas a gente vai fazer um percurso pela sua vida para conhecer um pouquinho mais. Vai ter que virar o celular. Isso. Para conhecer quem é Luiz, com quem nós vamos conversar. Quais são suas origens? De onde você é? Seu nome? Quem são seus pais? Comece aí a contar a sua... Oi, Zé, prazer estar aqui. Tá me ouvindo bem? Escuta Sim. bem? É um prazer estar aqui contigo, com o pessoal que está aí chegando. A Meire está aí, ó, já tem outras pessoas também. Prazer. A Laura, a família está aqui chegando. A família E é tem um guarda prazer estar aqui. também. É um prazer estar aqui e agradecer inicialmente o convite, agradecer a oportunidade de a gente falar sobre essa aventura que eu fiz, né? Que foi o livro Sapatos à Porta, que acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais à frente Ah, dele, mas respondendo objetivamente sua pergunta, bom, você me conhece de outros carnavais, né, Zay? a Literalmente, gente né? chega lá nesse carnaval. De outros carnavais. A gente se conhece desde 92 e olha que é perigoso estar falando isso, revela muita coisa, né? As idades. Mas Nada. eu fui em 1992 para o seminário, acho que você já estava no SEC, se eu não estiver enganado, né? Você já era veterana, né? E eu cheguei lá calouro. Lá fui que conheci a Meire, terminamos casando e tendo duas meninas lindíssimas, que é o motivo da vida da gente, né? Uhum. Estudei teologia. Eu acho que hoje, os amigos recentes, o que é que eu chamo de amigos recentes? Os amigos que eu fiz nos últimos 20 anos, né? Alguns deles não sabem, talvez, ou não têm total ciência dessa trajetória que eu fiz anterior à economia, porque hoje eu sou muito mais ligado à economia, à universidade, à análise de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, né? Sou professor aqui da Universidade de Brasília hoje, mas eu tenho uma vida anterior, uma vida pregressa a isso, uma vida de igreja, né? De igreja batista, lá de Maceió. Olha lá, rapaz, tenha Participei. calma, que é muita coisa para contar em 5 minutos no início. Não vai abrir todo o verbo agora, né? É, como é que chama esse sinopse? Atrás do livro tem, peraí, é, Alagoano de Rio Largo, Ah, sim. né? Você é Na orelhinha, não é? apoiador. Que Na boas lembranças, orelhinha. isso, na orelha. Que boas lembranças você tem da sua infância em Alagoas? Às vezes esses papos rolam aqui em casa, até mesmo entre amigos, né? E eu sempre digo que eu não tenho motivos de reclamação em relação à minha infância. Eu Uhum. fui um menino pobre e só descobri que fui pobre muito tempo depois. Porque quando eu era pobre e menino, eu achava que eu era rico. Ou que eu era uma pessoa normal, porque convivia no meio da pobreza, né? Sou Uhum. da zona da Mata de Alagoas, uma cidade chamada Rio Largo, uma cidade periférica à capital, Maceió, né? Tive todas as aventuras, né, de jogar bola na rua, inclusive de pegar algumas doenças, né, que é típica de pobre, das condições de higiene precária, né, como hepatite, né, e aí mostra um pouco o DNA de pobreza que a gente tem na infância. Mas isso nunca me incomodou, sendo Uhum. muito franco. Estamos falando da infância e é por isso que estamos falando disso. Mas eu não tenho motivo de reclamação. Tive uma infância muito feliz, né? Uhum. Muito feliz. Ali nos anos 70, início dos anos 80, em Alagoas, em Rio Largo, com 9 anos, mudamos para Maceió.
Aí a vida mudou completamente, numa grande cidade, morar em regiões periféricas da cidade. Tudo foi diferente, tudo houve uma grande guinada na minha vida, né? Uma mudança muito grande. Percorri caminhos não muito recomendáveis, inclusive nessa fase, né? Mas assim, eu não tenho vocação para choro. Eu acho que tudo foi muito bom, eu tenho muitas boas recordações, até mesmo daquilo que eu poderia dizer que deu mal, deu errado. Eu não tenho reclamações. Acho que eu fui muito abençoado, eu fui muito feliz. Aliás, eu sou muito feliz. Se eu quiser, quando eu começo a reclamar, eu me envergonho. Porque eu me sinto assim, um sem vergonha reclamando da vida. Mas é isso que eu tenho dito. Hoje em dia as pessoas, talvez as últimas gerações, né, têm vivido praticamente recebendo tudo de uma forma que não foi com muita luta, né? E talvez não conheçam, eu acho que é isso, eles não conhecem isso do que é sofrer, do que é passar necessidade para ter alguma coisa, né? Para que então possa deixar de lamentar tanto. Infelizmente, hoje a mídia valoriza justamente isso da lamentação, né? Eu detesto lamentar. A gente salta essa parte. Me permita, Zay, só um comentário breve. Eu respeito muito o sofrimento, porque a gente falando isso, pode parecer que a gente está tratando com desdém o sofrimento alheio. Eu acho que sofrimento é muito pessoal e a gente tem que ter o respeito, né? Porque sofrimento é sofrimento. Ninguém sofre porque quer. Ninguém tem questiúnculas, sofrimento porque quer, porque acha bonito. Agora, eu acho que também tem posturas diante do sofrimento, né? Eu não sou a pessoa mais indicada, eu não sou psicólogo para tratar disso. Estou vendo aí o queridíssimo Bartolomeu aí se juntando a nós, né? Que é um psicólogo renomadíssimo, e ele acho que poderia até dizer isso melhor. Mas assim, eu tenho muito respeito ao sofrimento, mas eu acho que eu tive uma vida muito feliz, é isso que eu queria dizer. Não, eu respeito também. Por exemplo, se eu contar algumas páginas do livro da minha vida, você vai ver o que é sofrimento também que eu passei, né? Eu conheço isso. Eu só pontuo a questão de que algumas pessoas, na realidade, não têm noção do que é realmente sofrer e bagatalizar, vamos dizer assim, né? Bagatalizar o conceito até de sofrimento que é, quando vê uma pessoa que realmente sofre, diz, eu aprendi tanto com ele que está sofrendo, né? Então, essa disparidade, digamos, entre conceituar e pontuar algumas coisas, como a gente ouve hoje em dia. Perfeito. Na sua adolescência... eu quero até mencionar uma coisa que eu tinha programado começar assim, né? Alagoano do Rio Largo, doutor em economia e professor, blá, blá, blá. E ele usa a seguinte expressão: conversa entre civilizados não há concordância. Porque eu me lembrei de Gabriela, né? Que é uma entrevistadora assim que eu amo o trabalho dela. E eu sei que vai sair aqui pode sair algumas coisas que parecem divergências, mas não é. É isso que a gente quer, um bate-papo informal para entender como é que ele chegou a esse livro de Sapatos à Porta, que é inclusive um hábito, né, de um determinado povo, né? Então eu quero entender esse caminho aqui. Eu acho que isso é interessante para os leitores, né, até aguçar a curiosidade sobre o que está por trás do seu livro. Como criança, você foi feliz, embora os percalços. Adolescência, que foi quando você passou, então, para uma nova etapa, né? Fala um pouquinho. Adolescência? Já tem gente que me conhece aí na live digitando, eu estou vendo, estamos vendo, né? Que já me denunciou, né? Sabe, uma curiosidade, né? Eu fui pichador. Por isso eu perguntei. Por isso eu perguntei aqui. Eu fui pichador. Aí isso eu acho que dá um bom resumo da ópera. Né? Então, assim, eu acho que na adolescência todo mundo se perde um pouco na adolescência, é natural. Acho que a adolescência é uma transição duríssima na vida de todo mundo, e eu acho que os pais, né, os amigos, têm que estar atentos aos adolescentes, porque é uma fase muito difícil. Você sai de uma fantasia da infância e entra e faz o ingresso na vida adulta e dependendo das circunstâncias, isso pode ser bastante complicado. Eu, de novo, não tenho reclamação, mas eu acho que eu também, como qualquer pessoa, tive esses percalços. Mas eu também não tenho que reclamar da adolescência. Eu acho que
Eu tive, como muita gente, isso não é uma exclusividade minha, nem isso me faz diferente de ninguém, eu vi muitos amigos meus, pessoas que conviveram comigo, entrar em caminhos muito ruins, né, e tiveram um fim muito, muito danoso, muito ruim também, mas eu acho que eu fui salvo, né, eu fui salvo. Eu acho, eu dou graças a Deus por isso. Logo cedo, acho que com 15 anos, comecei a frequentar uma igreja, né, uma igreja batista Nova Sião, no bairro do Poço, em Maceió. Isso, além da experiência de fé que eu tive, né, que a gente naturalmente, provavelmente vai falar disso, porque isso foi que nos uniu, que nos fez conhecer, né, Zé? Mas para além disso, eu tive excelentes influências. Pessoas que marcaram e mudaram a minha vida, deram novo sentido, né? Então, daquele sujeito meio trabalhoso em casa, na escola, pichador, que acho que muita gente está ouvindo agora, e talvez causando alguma surpresa para muita gente, mas para uma pessoa que foi salvo pela experiência de fé, e sobretudo não, e também pelos amigos que fiz, pessoas que influenciaram positivamente minha vida. E claro, eu acho que o terceiro elemento, e talvez o mais importante, e não quero também, de novo, né, me diferenciar de ninguém, as decisões que tomei na minha vida. Porque com tudo isso eu poderia dar as costas e poderia ter feito um caminho totalmente diferente. Mas não, eu decidi que queria fazer diferente. Eu sou de uma família que sou caçula, né, então eu tinha os exemplos dos mais velhos, a partir dali eu comecei a pensar o que eu não queria ser, o que eu queria fazer diferente em relação aos irmãos mais velhos, em relação a pai, em relação à mãe. Né? E acho que, assim, Deus abençoou muito, ou se você não acreditar em Deus, pode usar a seguinte expressão: tive muita sorte. Tanto faz, como preferir, né? Mas, assim, foi um mix de sorte, decisão que deu certo, não sei se foi correta. Eu sempre fui muito de me planejar muito, viu, Zay? Mas deu tudo errado na minha vida. Deu tudo errado. Tudo que eu planejei saiu errado. Não saiu nada do jeito que eu planejei. Entretanto, acho que tive sorte. Ou Deus teve misericórdia de mim, como preferirem. Eu acredito que isso do planejamento tem muito a ver com personalidade, né? Tem aquelas personalidades que dizem assim, eu não planejo nada e dá tudo certo, e quando eu planejo, eu quebro a cara. E em um momento da minha vida eu tive isso, e hoje eu planejo até certo ponto. Eu sei exatamente o que eu quero chegar, mas esse negócio de colocar tudo na ponta do lápis em questão de planejamento, eu aprendi isso também com meu pai, que diz que a gente precisa aprender muito a ser intuitivo, né? Não é instintivo, porque instinto é de animal, mas saber muito da intenção do nosso coração, da nossa mente, onde a gente quer chegar, para também saber pontuar até onde vai o planejamento, né? Porque para uns o planejamento pode ser aquilo de tá tudo no papel, eu sei o que vai acontecer. Sabe nada, porque a vida é uma grande incógnita. Né? E eu gosto disso, de pensar que da liberdade que a gente tem, como nesse bate-papo hoje, que a gente não traçou metas, né? Da liberdade que a gente tem de saber onde vai chegar, mas que há muita coisa nesse percurso que pode ir para a esquerda ou para a direita, mas a gente está direto no alto. Né? Eu acho que isso é mais importante, Luiz. Acho que isso é mais importante. Vem cá, uma pergunta interessante. Você queria ser pintor que passou pelo pichação, ou melhor, tem alguma coisa de arte na sua vida? Esse telefone só está caindo aqui hoje. Alguma coisa de arte em termos de pintura ou alguma outra arte na sua vida? Não, pintor eu nunca tive vocação para isso. Eu acho que até gostaria, eu acho não, tenho certeza, eu por um período até tentei desenhar alguma coisa, mas nunca foi uma habilidade inata minha. Né? Eu faria um esforço muito grande para me tornar um pintor, um desenhista, alguma coisa assim, porque não é uma habilidade inata. Agora, na minha família, só tem artistas. Né? Então, eu tenho um irmão que é músico profissional, que viveu da música o tempo todo, mais velho que eu, mas viveu a vida inteira dele como músico. Não é? Meu pai, já nos anos 50, tocava em marchinhas, em bandinhas de carnavais no interior de Pernambuco, de Alagoas, no Rio de Janeiro, onde ele passou, ele tocou instrumentos de sopro. Né? Então, eu sempre tive a veia artística. Quando eu, aos 15 anos, comecei a frequentar a igreja, aí comecei a tomar aula de piano, né? Mas estudei pouquíssimo tempo piano, 6 meses apenas, mas fiz aquela mescla, e você sabe melhor do que ninguém do que eu estou falando, aquela mescla de leitura e ouvido, né?
e começava a tocar e acompanhar os hinos de igreja, sabe? Então eu virei o terceiro pianista. Tinha o primeiro, que era o bom, que acompanhava o coral, tinha o segundo, que quando ele não estava, eu ficava torcendo para ele não ir, faltar, e aí eu assumi o piano da igreja, e adorava, né? Aí fui pro seminário, né? Fui para o seminário, e quando fui para o seminário eu fiquei com muita dúvida se seguia a carreira como teólogo, né, como um projeto de pastor, né, ou um ministro de música, ou estudaria música. Na época me causou muita... Terminei optando pela teologia porque eu tenho também essa paixão, né? Já que o bate-papo aqui tem a ver com paixão, a teologia é uma paixão. Eu me formei em teologia em 96, já tem aí 25 anos, né? E nunca abandonei a teologia, apesar de hoje não ter nenhum vínculo formal com nenhuma igreja, né? Não estou institucionalizado na igreja há muitos anos, há mais de 20 anos, mas nunca abandonei a teologia. Sempre leio, sempre discuto. Eu lamento que o meu círculo é limitado de pessoas que têm interesses em teologia como eu. Eu tenho amigos, muitos amigos queridos e pastores, mas eles são mais práticos, talvez, né? Tem uma teologia mais prática, não tem aquela teologia que é a que me atrai, mais científica, mais teologia mais raiz, né? Do questionamento, do cientificismo, e que necessariamente você não abdica da fé. Aliás, a gente estava conversando uma certa vez sobre isso, né? Quem faz teologia sem fé não faz teologia. Faz sociologia ou filosofia da religião. Faz outra coisa. Teologia tem um pressuposto da fé. Senão você não faz. O objeto da teologia é a fé, né? Assim como o objeto da economia é a escassez, da filosofia a razão. Cada ciência, ou cada matéria, ou cada conhecimento tem sua base, né? Seu objeto. Então eu sempre gostei da teologia, mas tenho essa veia artística. Depois de muito tempo, eu comprei um piano, né? Um piano elétrico, que hoje tenho aqui em casa, e voltei a tocar 30 anos depois. Passei 30 anos praticamente sem... Foi então um desses últimos vídeos que você postou, sim, ok. Exatamente. Se você me perguntar por que você passou 30 anos, eu não sei. Não sei. Como é que a pessoa passa 30 anos sem fazer o que gosta? Não sei por quê. Não consigo responder. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Por exemplo, eu me digo e eu digo aos outros, porque é como eu me vejo, eu sou uma pessoa muito criativa. Então tem essa veia da música, tem essa veia da pintura, de desenho, eu amo. Mas se eu for me dedicar a tudo, vira uma bagunça, né? Eu não faço mais nada. Então, eu tenho me dito que tudo tem seu tempo, né? Como você, eu fui para o seminário, tive uma vida muito intensa de direito e tudo mais, mas isso é outro capítulo que a gente fala depois. Mas para chegar nisso, que tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Então, seu tempo de música está chegando aí. Quem sabe o tempo de pichação ou de pintura volta ainda. Volte! Quem sabe? Brasília que me aguarde. Está em Brasília. Você quer saber? Você quer saber, Zay? Uma curiosidade. Eu morei um período no meu doutorado aí na Europa, né, na França, né? E eu tenho um grandíssimo amigo, que talvez ele veja esse vídeo, acho que ele não entrou aqui na live, mas ele provavelmente vai ver em algum momento. E aí eu encontro conversando com ele era amigo de pichação. Depois ele foi para a igreja comigo e até hoje somos amigos. Ele disse que o meu apelido era Lula, né, entre os pichadores. Ele dizia, Lula, não acredito se você não vai fazer uma pichação na França. Pode deixar. Pode deixar. E fiz a minha e fiz a dele no local público. Ele amou, né? Não tem coisa melhor para um pichador do que deixar sua marca nos lugares onde passa. Né? Tem foto? Então, eu adulto não tenho, deveria ter, né? Se tenho, tá perdida por aí. Seria sensacional, né, mostrar essa foto. Claro, morrendo de medo, né, porque eu já estava com a chuteira pendurada há mais de 30 anos, né, mas eu não podia perder essa oportunidade. Na França, pichar. Você já falou da teologia, e eu tinha colocado aqui o porquê de ter feito teologia, você já explicou aí nesse ínterim. E a minha pergunta é, você fez economia, qual o link entre os dois? Existe? Perfeito. Existe. Existe muito tênue, muito sutil, e pouquíssimas pessoas andam nesse link, né? Inclusive eu não ando. A vida não permite, eu até gostaria, mas a vida não permite, mas existe. A teologia, porque eu acho que eu sou uma daquelas pessoas, como tantas,
que tem aqueles questionamentos essenciais da vida, né? Que levam as pessoas a estudar filosofia, teologia. Bom, a teologia é quase um braço da filosofia atrelada, pegada à fé, né? A filosofia mais abrangente é a mãe, né, de todo conhecimento científico. A economia, por quê? Porque é curioso isso, porque eu lá na igreja, lá com os 15 anos, alguns amigos, irmãos, né, que a gente chama na igreja, já diziam, já alertavam que eu poderia ser um bom economista, porque eu lidava com recursos, lidava com essas decisões, tinha muita curiosidade. Anos 80, Zay, plano Sarney, plano, depois dos anos 90, Collor, né? Anterior, Funaro, congelamento de preço, uma inflação galopante. Aquilo tudo me despertava muita curiosidade. Eu acho que a minha geração, muitos como eu, pensava assim, eu vou estudar e vou resolver esse problema, né? Vou estudar e vou tirar o Brasil desse buraco. Claro, depois que você estuda um pouco mais e se situa, você vê que o buraco é mais embaixo. Não é uma questão de uma pessoa achar uma solução. Até porque a solução é bastante conhecida. Um aluno de primeiro ano de economia já teria solução bastante razoável para os problemas de inflação. Então não é uma questão de solução, é uma questão de decisão política, né? E aí é que a coisa pega. Então não é muito, não precisa ser gênio, né? Mas precisa ter interesse, pagar um preço individual, estou falando do político, né, do líder, pagar um preço individual e querer realizar isso. Se não quiser, não tem jeito, né? Mas então a economia entrou nessa fase. Depois que eu terminei teologia, eu queria continuar estudando, né? E aí eu acho que voltei para aquela ideia originária, né, lá da minha adolescência, que era estudar economia. E eu acho que realmente, assim, todas as duas áreas, eu tenho muito prazer, que é muito importante na nossa área, nossa vida laboral, a gente ter prazer no que faz. Porque trabalhar, segundo os economistas, nos dá desutilidade, nos dá desprazer. Prazer, Zay, é ir para a praia de Porto Galinhas, Maragogi, comer um peixinho frito, um chopinho, não é isso? Dar um mergulho, voltar para a cadeira. Isso é prazer. Trabalhar não é prazer. Trabalhar é desutilidade, é desprazer. Então, se você tem um trabalho que você gosta de fazer, você pode encontrar utilidade na desutilidade. Hoje eu tive um discurso de 5 minutos, eu mandei a pessoa sentar e me ouvir, exatamente sobre isso, de trabalhar como uma coisa prazerosa, né? E aí eu falando, hoje, com a minha vivência, eu entendo muito bem essa filosofia da Holanda, que muita gente está repetindo, mas ainda não entendeu. Que eles dizem assim, faça o que você ama, faça o que você gosta, faça disso a sua profissão. E é verdade. Porque aí você entende, né? Você não luta consigo mesmo para fazer uma coisa que é prazerosa, né? Aí você falou da praia de Porto de Galinhas. Pega o laptop e vai trabalhar lá na praia de Porto de Galinhas. É possível? É. Mas você tem que se dedicar para saber onde é que vai chegar isso, né? Ou como é que vai chegar até lá. Então, é uma coisa muito interessante isso do fazer. Zay, é um privilégio, Zay. Trabalhar no que gosta é um privilégio que pouquíssimos, mas botaíssimos nisso. Jogador de futebol, né? E são pouquíssimos jogadores que têm uma vida digna. A gente olha para Neymar, né? E acha que todo jogador de futebol é Neymar. Não é. 99% dos jogadores brasileiros não ganham mais do que 2 ou 3 mil reais jogando futebol, né? É um trabalhador comum. Agora, claro que tem o Neymar, né? Tem as outras estrelas, né? Então, assim, trabalhar fazendo o que gosta, como eu, como você, Zay, nós somos privilegiados. Isso, somos privilegiados. O cara lá de cima disse assim, ela é a cara para você. Olha, vou segurar essa palavra, ela é a cara. Luiz, você fala um pouquinho dessa sua passagem pela França. Então, eu tenho que fazer um pouquinho antes, né? Eu fui estudar economia, fiz um curso muito rápido, mas muito bem feito. Né? Fiz um curso rápido, mas muito bem feito. Por que rápido? Porque eu passei 2 anos depois do seminário meio desencontrado da vida, sem saber o que fazer. Já tinha emprego, já estava com a vida encaminhada, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Até que caiu a ficha que eu precisava, que eu ia decidir estudar economia, ainda passei pelo curso de pedagogia, hein?
Eu ainda fiz alguns semestres de pedagogia na UFPE, na Federal de Pernambuco. Não me formei, a Meire, né, minha esposa, né, se formou em pedagogia, mas eu nunca adiantei muito, nunca fui muito longe no curso. E aí fiz economia, depois da graduação fiz o mestrado, e depois fui para o doutorado, lá mesmo na UFPE. E tem uma tradição no programa, né, que é um excelente, é um grande programa, devo muito ao pessoal lá do CIMES, né, do UFPE. Tem uma tradição de encaminhar os seus alunos para fazer o que o pessoal chama aqui de doutorado sanduíche, que é um estágio doutoral em uma outra universidade, de preferência no exterior. Então eu poderia ter ido para os Estados Unidos, poderia ter ido para outros lugares que as portas estavam abertas, mas eu tinha uma relação com a França, inclusive materna, né? Minha mãe foi professora de francês, então eu tinha uma relação assim, de curiosidade, de interesse em morar naquele país. E quando tive a oportunidade, não pensei duas vezes. Aí fui, passei um período, foi difícil, porque a gente já tinha uma filha, né, a Maria Eduarda, mais velha, e no período que tínhamos decidido ir, a família ir, passar um período, passar um ano lá, aí descobrimos que Laura estava chegando, né, a caçula. E aí a Mary não se sentiu confiante de ir comigo, né, para ir comigo para a França, ela temia fazer o parto em um país estrangeiro, um receio absolutamente compreensível e legítimo. Terminei indo só, que foi muito difícil, muito, acho que uma das fases. É curioso que essa fase é um mix entre o momento mais difícil e o melhor da minha vida. Como é que pode, né? Foi uma bomba, uma intensidade gigantesca esse período. Porque ao mesmo tempo que era muito difícil, eu me sentia um pai abandonando seus filhos, né, em Recife, indo embora pelo meio do mundo. Também foi um momento de muito crescimento pessoal, por óbvio. Né? Eu convivi com gente do mundo todo, com russos, poloneses, chineses, franceses. Você agrega muita coisa à sua vida. Eu sempre digo aos meus alunos hoje, né, que não deixem de ir. Tenha oportunidade, vá, viaje. Acho, no meu entendimento, é a maior agregação de valor que você dá à sua vida. Ao capital da sua vida é viajar, é conhecer outros lugares. Não é? Ninguém viaja para tirar foto, para ver o rio, para ver a ponte, não. É para ter experiências e ver o quanto o mundo é grande, né? Quanto as opiniões, as culturas são distintas, divergentes. Se você nasce numa cidade como Rio Largo, mais querida que seja para mim, e você morre nela, você vai achar que o mundo é Rio Largo, que o mundo fala português, que os problemas do mundo são aqueles, e não é. Cada lugar tem uma suas peculiaridades. Você está aí na Holanda há muito tempo, né, Zay? Você, então, provavelmente há de concordar comigo e compreender o que eu estou falando. Então, foi uma experiência muito intensa. Apesar de ser o momento mais difícil, foi também o melhor momento da minha vida. É bastante curioso. Mas foi uma experiência, como eu disse, muito boa. Lá tive a oportunidade, inclusive, de ficar, né, na França. E acho que os brasileiros que vão para a Europa terminam verificando essas oportunidades. Vi muita gente que ficou, né, mas no meu caso era mais complicado. Eu já era professor da Federal de Pernambuco, não é? Já tinha família no Brasil. Elas foram depois, né, depois de um tempo. A esposa e as duas meninas foram para lá. A Laura completou um ano, né, lá no Champ de Mars, né, ali ao lado da Torre Eiffel. A gente tem fotos até hoje, um bebezinho de um ano, loirinho, cabelo todo cacheado, com a boca suja de bolo. Quando a gente vê isso, a gente se derrete, né? Eduardinha catando flores ali no jardim. Enfim, então foi um momento de muita intensidade, de muita aprendizagem. Eu sou muitíssimo grato a Deus, sou muitíssimo grato à minha família. Né? Nada disso teria acontecido na minha vida e realizado sem eles. E muitíssimo grato também, Elisai, sem nenhuma demagogia, tenho muita consciência disso ao povo brasileiro. Né? Eu fico pensando o seu Joaquim, o seu Manuel, trabalha lá no Alto da Foice, em Recife, uma bodega, se acabando de pagar imposto, cheio de boletos, compromissos, e pagando pela minha viagem na Europa para estudar. Coisa que ele nunca vai ter, provavelmente os filhos deles nunca terão, né? Mas a vida em sociedade é isso. O que foi que eu fiz? Fiz o que eu poderia fazer de melhor. Honrei, né? Dei o meu máximo. Fiz o melhor que eu podia durante a minha passagem, durante a minha formação, e continuo tentando fazer o meu melhor como professor hoje da Universidade de Brasília, e já fui professor da Federal de Pernambuco, tento ser o melhor que posso ser.
Ok. Sem As meninas, demagogia. as meninas falam francês? Não. Elas foram muito pequenininhas. Na época, Eduarda travou, né? Travou, ela tinha muita dificuldade de comunicação, porque ela passou alguns meses só ouvindo e falando francês. Então ela já falava, né? Ela já tinha 2 anos e pouco, mas ela deu uma travada. Ela ficou confusa, né? Ela deu uma travada legal, mas não passamos tempo suficiente para a aprendizagem do francês. Agora, a impressão que eu tenho é que ficou alguma coisinha guardada e quando elas começarem a estudar, creio eu, que terão uma facilidade maior. Exato. E você? Eu sei pedir um sanduíche na Champs-Élysées e não morrer de fome. Moi. 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 Moi é holandês. Ai, eu sei. É verdade que você perde, Zay. Você vai perdendo com o tempo, você aqui no Brasil fica muito isolado. Mas assim, eu consigo compreender razoavelmente bem, sobretudo jornalismo, que jornalismo é uma linguagem mais formal, então jornalismo eu consigo entender bem. Filmes eu já tenho mais dificuldades, porque entra muita linguagem, muito dialeto, muito palavrão, muita coisa coloquial, né? Então já tenho uma certa dificuldade. E comunicação, eu sei me comunicar se for necessário. Mas assim, já proferi palestra, inclusive, lá na época, mas com o passar do tempo, isso já faz quase 15 anos, né? Já faz 13 anos. Se você não pratica, você vai perdendo. Mas é curioso que quando você é forçado a usar, aí vem, né? É quase Vem. mágico. É Eu quase me lembro, mágico, é incrível. eu costumo dizer aqui que você lembra, ou você vai saber que você fala o idioma local quando você tem que brigar. E que você tem que brigar no idioma local. Saiu perfeito. Sai aquilo assim, que é uma coisa que você é forçado mesmo a fazer, né? Você não fica pensando, como é que eu vou dizer isso aqui? Não, na hora da briga sai o idioma perfeito. Vamos aqui. Vou adiantar e vou entrar um pouquinho mais direto no ramo do livro. Mas antes eu tenho uma pergunta interessante. Se você me falou que está terminando de ler a Bíblia pela quarta vez. Como tem sido essa experiência e por que pela quarta vez? E assim, tem uma Eu, vontade. nu, eu nunca deixei de lê-la. Né? Agora, organicamente, sistematicamente, de cabo a rabo, como a gente diz, né? De capa a capa, é a quarta vez, se eu não me engano, que eu faço. Fiz isso, é mais ou menos assim, a cada 10 anos, né? É quase isso, a cada 9, 10 anos que eu termino fazendo essa leitura. E, naturalmente, eu acho que o pessoal diz muito isso em relação a algumas obras, Pequeno Príncipe, por exemplo, né? Que ela vai se transformando com a maturidade e com a vivência da pessoa. Eu acho que a Bíblia é mais do que. É ainda maior essa experiência. Porque eu hoje, como eu sou um curioso, talvez a palavra estudioso se adeque, de história antiga, eu sou muito ligado à história antiga. Essa pandemia, por exemplo, eu tive a oportunidade de ler os clássicos, coisas que eu sempre tive vontade de ler e nunca tinha oportunidade, era difícil, a leitura é travada, mas eu me preparei e li algumas coisas dos clássicos, né? A Ilíada, a Odisseia, a comédia, né? A Divina Comédia de Dante, fui lendo algumas coisas clássicas. Então eu sou um apaixonado pelo mundo antigo. Né? Eu acho que a gente é produto desse mundo. Nós somos o sumo desse mundo. E, ao mesmo tempo, um sumo, um filho, um produto ignorante e rebelde, que dá as costas para esse mundo. Assim, que trata esse mundo com certo desdém, com certa arrogância, até que vem um vírus estúpido, né? Que não é inteligente, que não tem nenhuma criatividade, nenhuma capacidade, e nos põe de joelhos diante da nossa arrogância, da nossa... Mas eu sempre fui ligado a isso. Então a Bíblia, ela independente, acho que já conversamos inclusive sobre isso em outro momento, independente de ser um livro de fé, também uma obra literária fabulosa, um livro de história fabuloso. Ali está a história, sobretudo, de um povo, e eu digo mais, se a gente olhar com cuidado, o livro de história de uma família, não é? Da família de Abraão. Então, a nação de Israel sai do tronco, né, de Abraão. Então, mais que nunca, eu fui olhando isso com detalhes, com cuidado, né, as lutas, as dificuldades,
né, as circunstâncias da época. Se me permite, eu não quero me delongar porque talvez a gente se perca, mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha reparado, apesar de já ter lido sobre isso. Mas uma coisa é você ler outro, aquilo que outro percebeu e aprofundou, estudou e nos contou. Outra coisa é você ir lá constatar e ter a sensibilidade para absorver aquilo. Sim. Você sai do último livro do Antigo Testamento, que foi escrito aí 300, 400 antes de Cristo, a gente não tem muita precisão, né? Mas você vai lá, observa o que a cultura, o mundo, que é um mundo de reconstrução da cidade, do país, a turma voltando da Babilônia, né, com a aprovação, né, do governo assírio, e os caras estão reconstruindo. Aí você dá de cara com Mateus, a narrativa de Mateus. É outro mundo. Você ali tem um mundo helenizado. Você tem ali partidos políticos, divergências de ideia de teologia. O Antigo Testamento é o Deus Todo-Poderoso Vingador, Deus dos exércitos. Chega no Novo Testamento, você tem partidos, você tem os zelotes, você tem os fariseus, os saduceus, os essênios, divergindo. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Muito provavelmente os outros, talvez os fariseus, acreditavam, ou parte deles, em reencarnação, coisa que para a religião, ou boa parte dos cristãos de hoje, é um absurdo você acreditar em reencarnação, não é? Mas naquele tempo eles acreditavam naquilo, e algumas passagens bíblicas, sobretudo quando Jesus está andando e vê lá um carinha lá, acho que cego, né? Aí alguém diz assim, de que é a culpa, mestre, né? Muito provavelmente ali é um insight de uma percepção clara que se tinha na época sobre uma crença na reencarnação. Então você tem um mundo helenizado. O que é um mundo helenizado? Eu não estou me referindo especificamente à religião helênica, né? Mas sobretudo ao pensamento, que as coisas não se separam, mas ao pensamento helênico, à filosofia, ao debate. Quando Paulo vai a Atenas, diz o texto lá em Atos 20, se não me engano, 19, 20, 21, por aí, que os caras estavam ansiosos para ouvir a Paulo. O que é isso? O que é essa novidade aí que está vindo lá da Judéia, né? Esse negócio de cristianismo, que o cara ressuscitou. Que história é essa? Quem é isso? Então, assim, essa curiosidade, essa abertura de mente para o conhecimento, para o debate, invade o mundo antigo, a partir da filosofia grega, a partir da construção dos primeiros filósofos gregos, né? Isso muda o mundo antigo, né? E muda também a Judéia, porque a Judéia não está diferente, não está separada do mundo, né? Então, essas páginas brancas que dividem o Antigo e o Novo Testamento não nos conta, né, o período ptolomaico, né, o ptolomeuco, não sei como é que a gente chama, que foi a helenização da Judéia e as influências. O que a gente vê é o produto disso. 300, 400 anos depois, estou me referindo à última escrita do Antigo Testamento com a chegada de João Batista e o nascimento de Jesus, né? E a gente tem uma enorme transformação em 400 anos. É curioso porque a gente vê os historiadores, eu já vi vários dizerem isso, e eu não estou discordando deles, absolutamente, quem sou eu, mas eles dizem assim, o mundo antigo as coisas eram muito inertes, né, muito lentas. Então, se você tivesse um evento ali 400 anos depois, os eventos e o lugar não deveriam ser tão diferentes. Depende, né, pessoal? As ideias, elas fervilham na cultura, na cabeça das pessoas. Fervilham na cabeça de quem reflete, de quem pensa, de quem quer descobrir o mundo, descobrir o chão em que pisa, né, o universo em que habita. As dúvidas nos instigam, e por isso que a gente vai atrás das respostas, por isso que a gente lê, estuda e sai atrás disso. Então, assim, respondendo, viajei demais, mas respondendo, cada vez que eu leio, ela tem novo significado, e nunca deixou de ter para mim, e não me faz isso absolutamente melhor que ninguém, né? Não é esse o objetivo, mas nunca deixou de ter para mim o seu valor de fé, né? É curioso você ver os caras morrendo, se acabando, entregando a vida a uma causa de quê? De um corpo roubado? Eu roubo o corpo e depois entrego a minha vida pelo corpo roubado que eu digo que ressuscitou, porque isso foi dito na época, né, que roubaram o corpo de Jesus, ele não ressuscitou. Ao mesmo tempo, se você quiser colocar assim, é uma loucura acreditar que alguém ressuscitou depois de 3 dias.
Você vê por aí alguém ressuscitando depois de 3 dias? Se muitos ressuscitassem dessa última época agora, né? Bom, nem vou questionar. Luiz, você falou um pouco de história e eu fui junto porque eu gosto de ouvir, sabe? É um bom tema para um outro bate-papo. Deixa eu... É assim, tem alguns temas que parecem tão distantes da realidade, digamos, do humano simples, né? Que eu acho que é interessante a gente trazer isso de uma forma assim mais palpável, de uma forma mais tátil para as pessoas que leem, para as pessoas que não leem, para as pessoas de forma geral. Então, por isso que é interessante a última parte que você falou também. Por que sapatos à porta? Vamos apresentá-lo imediatamente. Essa é uma história fantástica da minha vida. Acho que um dos momentos mais prazerosos da minha vida, né? Se eu falei que lá aquele período lá do doutorado, né, foi intenso, hoje é prazeroso. A gente, ano passado, explodiu uma pandemia que ninguém imaginava, ninguém esperava. Minha vida deu uma travada, acho que a vida de todo mundo deu uma travada, a gente não sabia nem se ia sobreviver no próximo mês, né? Porque as notícias eram caóticas. Era um desastre que se anunciava, eu comecei a acompanhar muito de perto os números que evoluíam. Eu tive, inclusive, alguns surtos, literalmente, né? Surtos que eu digo, cara, eu não vou morrer da doença, mas eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Mas, ao mesmo tempo, eu vi o seguinte, são nas crises, conhecida, velha frase, né? Nos momentos de crises que existem as oportunidades. A gente não pode esquecer disso. Né? Você está em crise, você está aí desesperado, calma. Olha para o lado, respira. Olha para trás, pensa nos projetos que você deixou encostado, que você não teve oportunidade de fazer. Talvez esteja na hora. Foi o que eu pensei. Eu sempre tive vontade de escrever o roteiro e o romance que está aí, que é uma junção de várias coisas, né? Se a gente tiver a oportunidade de detalhar um pouco mais. Mas eu sempre tive a oportunidade, mas o trabalho, a correria, estudar, vida de pai, né? Resolver coisas, não me dava oportunidade. Por quê? Porque eu precisava parar. Eu não parava. Por exemplo, alguns alunos, amigos me perguntam, né? Já familiar também, me perguntam, você já tem 12 anos que terminou o doutorado, nunca fez um pós-doutorado. Simples. Eu tenho que parar. Tenho que parar a minha vida e ir embora para outro lugar para fazer um pós-doutorado. Eu não tenho esse perfil, eu não consigo parar. Eu sempre estou envolvido com muita coisa no trabalho. Sempre estou envolvido com muitos projetos. Parar tudo, eu não consigo. Todo ano eu digo que esse ano é o ano do pós-doutorado, esse ano é o ano do pós-doutorado, e não consigo. A pandemia eu não planejei, mas parou. Né? Foi aquela inércia que foi interrompida, né? Freio bruto. E bom, então é agora. Então eu parei, sentei e foi um projeto de escrita aí por uns 6 meses, me preparei, estudei, né, porque nunca tinha escrito nada ligado à literatura. Sei que é um livro que eu já leio e já penso assim, poxa, eu poderia ter feito diferente, né? Todo projeto que a gente olha para trás e pensa isso, né? Todo. Eu tenho trabalhos, artigos científicos, né, que escrevi há quase 20 anos atrás, poxa, mas eu não teria dito dessa maneira. É normal, mas você tem que botar para fora, né? Desemprenhar, como diz o povo lá na minha terra. Não dá para ficar com um menino na barriga o tempo todo. Então, mas de toda forma, né? De toda forma. Acho que foi um livro, além de ter sido feito, é quase um filho, né? Todo mundo que já escreveu sabe disso, é como se fosse um filho. Acho que foi muito, muito boa a ideia, né? Eu sou suspeita dizendo isso. Então, até como falar de filho, né? Mas acho que a ideia foi muito boa. E dentro dos limites do possível, eu acho que terminou sendo um texto muito bom e bastante assim, e acho que preenche uma lacuna, tanto na literatura como no debate em que ele está inserido. Eu tive um problemaço com o título, me permita aqui compartilhar. Tive um problemaço, porque eu olhava para o livro e dizia, não tem título isso. Isso não tem título, isso não tem o que fazer com isso. Então, o que foi que aconteceu? De uma sugestão de um grupo de escritores do Facebook. Alguém disse, cara, dá um nome assim como... Aí disse, Sapatos à Porta. Eu achei aquilo ridículo, patético. Aí fui aqui conversar com amigos, família, e disseram,
ótimo. Olha como é a vida, né? Ele, como assim, ótimo, isso não é título de livro, isso é um título sensacional, instiga a curiosidade, que diabo é Sapatos à Porta? E, de fato, ele tem a ver com uma passagem importante do livro, da história, né? Ele não retrata o que é o livro, não retrata o que é a história, mas ele tem um símbolo interessantíssimo dentro da história, que naturalmente eu não vou dizer aqui. Isso. Eu não vou dizer aqui, vou esperar que as pessoas leiam e entendam. Não, o Né? título é realmente instigante, né? Para quem tem... Por exemplo, quando eu cheguei para aqui, algumas pessoas iam lá em casa e perguntavam, precisa tirar o sapato? Mas acho que eles me associavam não à cultura brasileira, mas à outra, né? E alguns povos sempre dizem isso, sapato à porta, né? Deixa o sapato, depois... Então, eu já fiquei me perguntando qual é a relação que tem lá no livro desse sapato à porta, né? Então, eu acho que os outros também vão querer saber, e é um motivo, então, a mais para Você discutir. poderá saber em breve, está chegando o seu. Sim, não, Poderá saber, né? se eu não conseguir descobrir, eu ligo para perguntar. A gente faz um outro Eu bate-papo. te digo a página. Eu te digo a página. Tá bom. Luiz, aqui está assim. Uma viagem para fora do país desperta em Maria Laura questionamentos relacionados à dinâmica econômica. Tudo a ver com você, né? Porque há tantos problemas de pobreza e desigualdade de renda e como combatê-lo. O que é racionalidade econômica e como usá-la para melhorar o ambiente econômico? Pelo que eu leio aqui, é um livro que pode até ajudar outras pessoas a... Você disse que é um romance, mas ele, pelo que eu leio, essa pequena... Como é que chama? Orelha? É, Diz isso. assim, me diz que é um convite a aprender a como trabalhar com a economia na própria vida. Isso. O que acontece é o seguinte. A literatura, ela é uma joia da humanidade, né, Zé? Ela é uma expressão, é uma obra que está sendo produzida há, pelo menos, por baixo, 2.500, 3.000 anos, vai lá, 3.000 anos. A gente não sabe nada de 3.000 anos para trás. Que a gente costuma dizer que não tinha escrita, e provavelmente não tinha. Mas isso é o que a gente sabe hoje. Daqui a 500 anos, talvez a gente esteja rindo da gente, né, a humanidade, do que a gente acha que é o mundo hoje. Mas a literatura é curiosa porque ela registra um momento histórico, ela registra o pensamento de um povo, o contexto em que se vive, o que se pensa. Não é? A tecnologia, o que eu chamo de tecnologia? O modo de viver, de ganhar a vida, né? E ela pode ser uma leitura em que também o seu escritor põe para fora as suas ideias, suas angústias, seus pensamentos, suas proposições de maneira muito mais qualquer coisa, né? Mais elegante, mais contundente, mais forte, e pode ter uma aceitação muito melhor do que uma verdade dita seca, né? Por quê? Porque você constrói uma ideia em torno. Então, o que eu reparo? A teoria econômica, a ciência econômica, que é o meu ganha-pão, né? Ela é muito árida, ela é muito seca. Eu recebo alunos na universidade de introdução à economia, o cara, então, portanto, tem o primeiro contato com a disciplina, né? E ele mal sabe nada. Ele tem muita dificuldade de entender conceitos muito básicos. E, ao mesmo tempo, ele vem com muitas ideias formadas e concebidas da vivência dele, do mundo, da escola, em que ele termina tendo, às vezes, muita dificuldade de entender a modelagem, o modelo econômico, o mundo econômico, as ideias econômicas. Então, termina sendo um trabalho difícil, porque ele está tão desconectado, é como que você trazer uma realidade de outro mundo para ele entender, que é um mundo que ele não conhece. Muito bem, eu acho que a gente carece de textos literários, infanto-juvenis, inclusive, Sim. né, que trate desses temas áridos do jeito que um pai conversa com a filha, do jeito que um tio conversa com o sobrinho. Não é? Por quê? Porque não é um tema
leve, não é um tema trivial, talvez, mas ele é fundamental. Ele explica as relações humanas e as relações sociais e econômicas entre as pessoas. Tem muita coisa envolvida. E tem muita coisa no comportamento do agente econômico, do indivíduo, que ele mesmo não se explica, ele mesmo não tem essa percepção até que ele se defronta com uma ideia sistematizada, construída, elaborada. Aí ele diz, caramba, é assim. É o que eu mais escuto. Poxa, é isso. Eu nunca tinha parado para... Eu nunca vi desse jeito, mas é isso. Né? Eu estou dando aula, né? Eu dou aula que é a turma de mestrado, eu dou aula no mestrado profissional aqui da UNB, então você pega aquele pessoal assim, de alto nível da administração pública. Pessoal que passou em concursos dificílimos, né? Eu vou me preservar aqui, não estar citando, mas pessoal assim, como diz na minha terra, tampa de cruz, né? Mas quando a gente, mas quando a gente expõe aqui os modelos, as ideias, eu me deparo às vezes com um silêncio sepulcral, um desconforto, porque é como se tivesse, usando a linguagem lá bíblica, né, caindo escamas dos olhos. E a pessoa começando a ver outro mundo. Ela não precisa, veja, não se trata de doutrinação, não é isso. Trata-se de conhecimento, trata-se de ver o mundo de outro ângulo, de outra maneira que você nunca parou para ver, nunca teve oportunidade. Então o livro é um esforço com o uso da literatura, com o uso de um contexto familiar, de discussões, de conversas numa família. O debate econômico surge e ele é despertado na cabeça de uma adolescente, a Maria Laura, principal personagem do livro, porque ela faz uma viagem, ela viaja a outro lugar, outra cultura, mais rica que a dela. Né? E ela diz, por que tanta diferença? O que marca essas diferenças? Só aproveitando o gancho aqui, porque Duda, eu acho que é sua parente, ela fez a pergunta, eu ia inserir, mas então tem a ver aqui. Já que um dos personagens é Maria Laura, qual seria a classificação para o livro quanto à idade? É para adolescentes? Veja bem, eu acho que para qualquer idade, claro, da adolescência para cima, infantil, não acho que teria proveito em crianças, a não ser uma criança diferente, mas em geral para adolescente para cima, mas sobretudo, pessoas que têm interesse no debate econômico. Uhum. Porque é um romance, mas ele é o mote, o principal, a discussão, coisas que implicam na própria vida de uma família, né, que é a família dos personagens principais. O debate econômico permeia, e as consequências de decisões, de escolhas, permeiam o que está acontecendo ali naquela família. É uma família que mora em Brasília, né, de pai, mãe e uma filha adolescente, uma menina, e que eles, no período de pandemia, portanto, ele foi escrito assim, o autor, ele pensou, imagina se isso estivesse acontecendo agora, na pandemia, 2019, e os capítulos são as semanas da pandemia. Então, a primeira semana de pandemia, a segunda semana de pandemia. Então, o livro ele termina juntando, fazendo uma mistura, né, do momento político, pandêmico que se vive cada semana. Uhum. Tem os dramas da família, que envolve desemprego, doença, contaminação de Covid, o drama se a pessoa vai morrer ou não vai morrer, que naturalmente eu não vou dar o spoiler, né, mas isso é envolvido no drama. Isso é envolvido no drama. Pessoas que estão da família distante, que são envolvidas também no drama, porque elas vivem os seus dilemas, né, em relação a como se comportar. Então é isso, quer dizer, são os problemas e o debate econômico, em grande medida, sendo vivida pela própria família, seja internamente no seio, né, da sua própria casa, seja de pessoas amigas ou próximas a elas que vivem aquele drama. Né? Então, junta uma realidade ficcional, a realidade ficcional, naturalmente, da literatura, um momento histórico real, existente, que envolve política, inclusive, né? O livro entra no debate político. Claro que cada personagem assume uma postura no debate político, no debate público, político, que se vive em 2019,
né? Então, você tem ali, basicamente, todas as correntes políticas daquele caldeirão fervendo de 2019, né? Que não parou, que continua e vai continuar por muito tempo no Brasil e no mundo, não é só no Brasil. E a lição econômica, ou o debate econômico trazido para a vida dos personagens. É isso. Né? Ok. E eles vão vivendo esse desafio e o debate, o conhecimento econômico vai norteando e explicando aquilo que está sendo vivido. Quer dizer, é uma teoria aplicada a uma realidade ficcional da literatura. Ok. É, durante esse período, quase uma conta alta assim, né, 16 meses, por aí, acho que mais um pouco, quase um ano e meio, não é? Que a gente está vivendo Uhum. esse período de pandemia, e houve pessoas que ficaram mais ricas, houve pessoas que ficaram mais pobres, houve pessoas que se mantiveram mesmo, mas houve uma faixa interessante que foram de pessoas que se descobriram empreendedores, né? E aquilo que eu acho que essa turma que se levantou como empreendedor, se descobriu sustentando a própria casa a partir de artesanato, né, a partir de coisas que faziam e até envolveram a própria família nisso, vão ter um papel fundamental na economia daqui a um tempo, curto ou longo. Posso dizer isso? Zá, eu acho que o empreendedorismo ele tem que ser levado mais a sério e ser desmitificado em algumas questões. Para pensar, Zay, todos nós somos empreendedores. Uhum. Ninguém está fora desse jogo. Ninguém. Ah, e aquele tiozinho que está 30 anos no serviço público, está encostado, ele é obrigado a empreender. Nem que seja por motivos espúrios e não desejáveis, mas ele empreende. Porque empreender é você criar mecanismos para encontrar saídas, né? Produzir. Então, no serviço público tem empreendedorismo. É muito amarrado, é burocrático, mas tem. Na vida das pessoas também tem. Agora, a vida às vezes nos impõe a sermos empreendedores da maneira mais indesejada. A vida é assim. A vida é assim. Se você não aprende no amor, aprende na dor. Não tem esse É, ditado popular, né? Mas todos nós somos empreendedores. E digo mais, o empreendedorismo é absolutamente necessário, eu diria vital na vida em sociedade. Porque se as pessoas não empreenderem, Zay, se o empreendedorismo acabar, estou falando de uma coisa caótica, tá certo? A gente vai ter que voltar a viver nas cavernas, a pegar arco e flecha com madeira e cipó e fazer um objeto e fazer uma refeição por semana e morrer de fome e ver nossos parentes morrerem de fome. Vai ver a população mundial e sair de 8 bilhões, daqui a pouco a gente chega lá, né, para 8 mil. Uma a cada milhão de pessoas morrerem, porque não vai ter comida para todo mundo, não vai ter meios de sobrevivência para as pessoas. Então, todos nós somos empreendedores, alguns têm essa vocação mais aflorada ou desenvolvida, né? Alguns têm uhum. isso mais nato, outros aprendem, e eu acho que todos nós somos muito devedores do empreendimento das pessoas, porque foram esses empreendedores que nos trouxeram aqui. Foram esses empreendedores que no seu empreendimento criou um Instagram, criou um Sim. equipamento eletrônico para um encontro de dois velhos amigos, um na Holanda e outro em Brasília, bater um papo e ter pessoas vendo esse papo informal. Então devemos ao empreendedorismo. Você é uma empreendedora, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu tento ser um empreendedor no serviço público, né? E é difícil. É difícil. O serviço público tem uma cultura muito própria. A incompreensão, e, enfim, às vezes é grande, mas. Ai, olha a minha Isso história, eu só estou preocupado. é uma questão até interessante, né? Porque a minha fala foi mais assim no sentido de que me deixei levar pelo que hoje todo mundo fala, empreendedor, né? Quem conseguiu fazer um empreendimento, digamos, no sentido comercial, tem uma microempresa e tal, mas você tem razão, né? Cada decisão É que a mais gente, abrangente. né? É mais É abrangente. É mais abrangente. Você empreende constituindo uma família, empreende construindo um negócio, empreende fazendo interlocuções e ligações.
E você juntar pessoas é empreender. Juntar pessoas em torno de uma ideia, de um movimento, para melhorar a vida daquelas pessoas ou de outras pessoas externas ao seu projeto, é empreender. Você vender bala, né, empreender. bala doce, Todos. no sinal é um empreendimento, é empreender. Né? Tudo isso é empreender. A vida, nós humanos empreendemos, somos os únicos animais na natureza que empreendem. Bom, os outros empreendem na caça, né? Se não Uhum. empreender na caça, não come também. Uma pergunta. Tem algum trecho do livro que você já mencionou isso, mas eu sempre pergunto, né? Agora de forma específica. Tem algum trecho do livro que você diria, eu escreveria diferente? Não, eu acho que eu não tenho nada que eu escreveria diferente. Eu não ainda, né, não discordo de nada do que disse, nem do roteiro. Eu só acho que eu me esbarrei, eu fiquei limitado à minha inexperiência, à minha primeira experiência. Então, por exemplo, eu já estou num segundo projeto que está arrastado por causa das dificuldades temporais, dessa coisa que eu falei de estar envolvido com muita coisa, eu termino, estou arrastado, eu queria estar mais fluente do que estou. E na segunda experiência você já vê que tem algumas coisas que podem ficar melhor, né? Por exemplo, na construção dos personagens, num DNA mais específico e mais próprio do perfil dos personagens. Crítica, inclusive, que eu tive a grata satisfação de ter uma leitura beta, né? Que me deu muita orientação nesse sentido, mas por mais que ela dissesse, por mais que eu tivesse clareza, eu tinha dificuldades naturais em relação a isso. Era uma incapacidade, uma dificuldade por ser a primeira experiência, por minha dificuldade própria, e eu tenho consciência dessa dificuldade. Mas assim, não mudaria o roteiro, não mudaria a história, não tem nada que eu tenha dito que eu possa dizer a você, me arrependi, estou arrependido, não faria isso diferente. Não, ainda não, pode ser que na frente isso aconteça. Agora, tem uma limitação porque é o primeiro. E o primeiro é o primeiro. Não, mas veja bem, você disse que é o primeiro, né? Algumas pessoas dizem, eu escrevi um livro, ponto. Você disse, esse é o primeiro. Então, é uma É, habilidade que vai ser trabalhada, né? E você vai empreender isso, de isso. forma diferente, de forma mais madura. Então, eu acho que isso conta. Tem algum Se me trechinho do permite, livro? só uma interrupçãozinha rápida. Eu, quando comecei a escrever, porque eu tenho já uma produção, uma produção razoável, mas acadêmica, né? Acadêmica, livros, artigos, mas literatura é a primeira experiência. Então, quando eu terminei, eu pensei assim, por que eu demorei tanto? Né? Por que só agora? Era para ter saído antes. Mas é aquela coisa, você sai empreendendo demais, fazendo muita coisa e os seus projetos ficam engavetados. Tem que ter uma pandemia, tem que ter uma parada assim radical para você, sabe, desengavetar, né? E vai ter outros. Meu objetivo é escrever pelo menos um por ano, né? Não sei como é que eu vou dar Legal. conta, porque mas eu vou. Eu me vejo com essa vocação natural da escrita. Eu gosto de escrever. Eu acho que Deus me deu essa habilidade que precisa naturalmente ser aperfeiçoada, né, a cada dia. E para aperfeiçoar, tem que fazer, né? Tem que fazer. Eu tenho um professor que ele tem um canal que eu tenho muito respeito a ele, o Rodrigo Gugel, que ele diz assim, eu uma vez ouvi ele dizer assim, pare de dar desculpas, comece. E, na realidade, a gente dá muita desculpa, né, Luiz? Eu estava olhando É, ontem não, hoje de manhã, a minha agenda, eu tenho a agenda normal e tenho uma agenda paralela. Porque às vezes eu não dou conta do que eu tenho para fazer e são coisas que eu não coloco prioridade nelas, para fazê-las. Então, eu acho que isso é um problema de muitos, né? Conseguir ver o que é prioridade para que não fique se atropelando com muitas coisas e fazer apenas o que está na cara, que é para fazer. Eu acho que nós somos muito inteligentes, nós como pessoas, se cada um começar a avaliar, vai ver que tem mais potencial que pode ser trabalhado do que aquilo que nós fazemos, né? Então,
A gente, deixa eu ver quanto tempo aqui antes que o Instagram nos jogue para fora. 1 hora e 5. Você tem alguma Ele joga consideração? para fora com quanto tempo? Só para eu Ah, saber. às vezes ele não gosta da cara, mentira. Ele, o normal é Então, 1 hora. Tudo tem 1 hora de limite. correndo assim. Às vezes vai 1h15, depende muito. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte: você tem alguma consideração específica em cima sobre o livro que você gostaria de fazer? Não, eu acho que eu posso fazer uma apresentação, né? Eu acho que eu já iniciei, já fiz, mas eu poderia reforçar. O que que é o enredo? O que que é o argumento, né? É isso, é uma família típica daqui de Brasília, representa muito bem o que é a família brasiliense, né? Brasileira, mas sobretudo que mora aqui em Brasília, que tem uma vida comum, que trabalha, estuda, monótona, mas tem uma adolescente, filha única, e numa viagem desperta nela curiosidades que até então ela não tinha sobre questões econômicas, desigualdade de renda, pobreza, riqueza, miséria. E ela, o pai dela é da área, né, tem formação nessa área, e ela começa a conversar com o pai, tirando dúvidas, e isso começa inaugura uma sucessão de diálogos, de debates entre eles, onde ela apresenta a vida dela como adolescente, e a opinião dela, a percepção dela do mundo. Ele, mais maduro, com formação na área, né, ele é professor de economia de uma faculdade privada de Brasília. Eles começam um debate, e nesse debate eles discutem os temas principais, pelo menos elementares, da economia. Sempre lastreado ou sempre linkado com os problemas nacionais e os problemas do dia a dia, né? Porque a teoria econômica, a ciência econômica, ela é muito ligada ao nosso dia a dia. Talvez seja, dentre todos os saberes de ciência, a que mais se relaciona com o nosso dia a dia, né? Com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com o padrão de vida que temos, né? Então, discussões sobre a importância do comércio, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Ele começa falando, bom, tem uma parte introdutória que contextualiza os personagens e como é a vida na semana pré-quarentena, né? Quarentena da Covid, né? Aí depois eles começam a discutir economia e Covid, para onde a economia vai, o que a Covid pode causar na economia. E detalhe, isso tudo virou passado, mas aqui está um registro das percepções dos personagens sobre o que aconteceria. É curioso porque a gente já viveu, já passou, já estamos vivendo, digamos assim, os dias que os personagens discutiram o que poderia acontecer, né? Tem erros e acertos, naturalmente, né? Aí, na sequência, eles discutem como as pessoas tomam decisões, e ciência econômica é, sobretudo, uma ciência ligada à tomada de decisão. Depois, as pessoas se deparam, melhor dizendo, frente aos custos de oportunidade, discute o que é custo de oportunidade aplicado à vida dos personagens, né? As pessoas agem racionalmente, as pessoas reagem a incentivos. Então, o livro começa com um velho jargão de um livro de economia que diz 10 princípios de economia, mas ele não fica aí, ele vai embora em outros debates ligados a comércio, ligados à inovação, quer dizer, vários aspectos que vão além dos princípios básicos. Mas os membros familiares, os personagens do livro, debatem, como eu disse, com uma aplicação direta ao momento em que vive da pandemia, né, no fervilhar político e tudo isso. Ok. Muito importante, né, para o pessoal no Brasil. Nós não temos o livro ainda aqui, nós podemos ter. Onde o livro pode ser encontrado no Brasil? Boa. Quem editou o livro, deixa eu mostrar aqui, fazer a propagandazinha, foi a Passo Editorial. A Passo Editorial, ela é uma editora que se especializou em livros mais acadêmicos, né? Então, tem conselho editorial, essa coisa toda. É uma editora que, até onde eu saiba, né, não posso falar por ela, mas até onde eu saiba, ela não está muito ligada à produção literária em si. Até porque o livro não é só uma produção literária, não é? Ou talvez até quem leia diga, isso não é uma produção literária, né? É um livro técnico. Um livro técnico num invólucro literário.
já ouvi falar uma expressão que me parece adequada, não sei, deixa os especialistas dizerem, mas talvez um romance técnico, que o pessoal chama. Ou seja, tem um romance, mas tem uma discussão técnica, tem uma discussão né, que vai para além de personagens, dramas, comédia, essa coisa que é clássico né, da literatura clássica, digamos assim. Então é da Passo Editorial. Passo editorial. E uma pergunta. Quando você escreveu esse livro, quem era o leitor que você pensou? Para que Boa. leitor você escreveu? Eu mesmo. E quem é Luiz como leitor? Você já falou. Não, é difícil dizer quem sou eu, né? Eu sou eu, mas sempre muito difícil dizer quem é você. Mas aliás, quem já leu, né, diz isso, né? Quem já leu e quem me conhece, né, diz assim, Luiz, esse livro você escreveu para você. Então, assim, não tem nem como fugir dessa regra. Talvez o escopo de leitura seja mesmo restrito, porque eu acho que, bom, primeiro da minha experiência de professor de economia, e ver jovens, né, um público infanto-juvenil chegar na universidade, praticamente, claro que tem exceções, né? Lógico, tudo tem exceções na vida, mas com muita dificuldade de conhecer, de entender princípios muito básicos, muito elementares, e muito distante dessa temática. Alguns, claro, que sentem interesse no tema, parece que assim faz a descoberta da sua vida, né? Uhum. Como é que eu nunca pensei nisso? Como é que eu não li isso? Como é que eu nunca vi isso? E aí eu sempre pensava, eu dizia, estamos embarcando numa era social da humanidade em que a riqueza de produção literária, científica é muito grande, mas não tem nada que eu saiba nessa direção. Não é você casar, sabe, ciência, ou os princípios de uma ciência, aquilo que seria um livro, digamos, chato, porque aborda aquilo de maneira técnica, e ninguém abre um livro técnico, né, não é comum, a não ser que você esteja cursando, fazendo um curso daquilo, com uma leitura que seria prazerosa, né, no sentido de você ter um romance, você ter um drama pessoal de família. Então eu acho que a gente já tem algumas experiências na literatura que levam a isso, né? Tem, por exemplo, e me inspirou muito a ideia, né? Me inspirou muito o livro lá acho que é Joyce Gardner, né? Que é aquele do Mundo de Sofia, né? Acho que ele é nórdico, não sei se, né? Não sei se sueco, norueguês, alguma É, coisa assim, que é um livro antigo, né? isso. Só que ele fez para filosofia, né? E essa ideia, quando eu li esse livro há 30 anos atrás, que essa ideia é muito boa, eu pensava. Porque você trata de temas, às vezes, áridos da filosofia com uma criança, trocas de cartas. Eu digo, isso pode ser aplicado em outros contextos, em outras circunstâncias, mas com a mesma ideia. Uhum. E essa ideia me perseguiu sempre, desde sempre. E como eu disse, ela foi ganhando forma, foi ganhando força. Eu só não tinha a oportunidade, mas com a pandemia essa oportunidade veio, né? E foi uma experiência. Eu passei madrugadas, eu vi o sol nascer várias vezes sem nem perceber que estava escrevendo, né? O trabalho de escrever para quem gosta, qualquer coisa que você faz que você gosta, você não sente o tempo passar. Alguém precisa tocar no seu ombro e dizer, ô filho, vai dormir, vai. Porque você não nota. Ainda mais quando tem um lugar deixa eu ver, aqui agora são 8 e pouco e ainda está tudo claro. Você entra em paranoia, às vezes, se você não fica atento. Eu usei, meu português está uma porcaria. Acostumei a fechar as cortinas, eu coloquei cortinas que realmente fecham. Blackout. O pessoal chama blackout, né? Porque não tem outra opção, senão eu fico trabalhando até, ó, e Induz, né? Induz a trabalhar mais. induz. Luiz, eu acho que nós falamos, pelo menos, o essencial sobre o livro, nós poderíamos falar mais, porque eu gostei muito de conversar com você, mas eu quero terminar fazendo um ping-pong. Ai, que medo. Um filme. Um filme?
Ah, eu sou muito ruim de ping-pong, Zay, porque eu já assisti tanto filme bom. E aí você me pergunta assim, eu vou falar então de um recente que eu assisti e que me marcou muito, até porque eu assisti o filme e estou terminando o livro, Guerra e Paz, obra de Guerra. Leon Tolstói. Ok. Uma cor. Cor. Eu acho que o azul sempre me marcou. Eu sou torcedor do CSA das Alagoas, apesar de meu time nacional ser o Vasco, né? Eu sou sofredor, mas o azul sempre me marcou. Um lugar. Maceió. Uma banda ou um cantor. Queen me marcou muito. Me marca. Escuto muito, quase todos os dias. Uma música. É um problema, porque eu gosto muito de música, escuto de muita coisa, mas se é para escolher uma, aí não seria Queen, seria Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Ok. Não, mas são diferentes facetas, né? Pode ser uma Camadas. banda e pode ser a música totalmente diferente. Um livro. Sapatos à porta. Brincadeira. Vamos lá. Eu acho que a Bíblia. Foi o livro Eu que eu mais aceito. li. Não dá pra. A Bíblia, sem dúvida. Apesar de eu sou um leitor. Eu sou um leitor. Eu leio 20, 30 páginas por dia. Ontem eu li que o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, né, acho que está em terceiro agora pela Forbes, ele lê 200 páginas por dia. Era uma reportagem estimulando as pessoas a lerem mais. E aí alguém na brincadeira dizia assim, se você fizer 10% do que ele faz, você vai ter 10% da riqueza dele. Claro que é uma brincadeira, né? E aí eu pensei, eu consigo. 10% dele eu consigo, mas claro que eu não tenho 0,10% do que ele... Mas ele lê 200. Você pode pensar o seguinte, essas 20 páginas fazem sentido a proporção, né? Porque você se torna assim muito mais rico, porque a partir do momento que a gente lê, como você disse, cada vez que você lê a Bíblia, é uma outra percepção. E a mesma coisa, né? Cada 20 páginas que você lê, você tem uma outra percepção. Você se torna mais rico. Isso. Uma inspiração. Eu tive tantas. Mas eu vou falar do que me inspira mais nesse momento, que é o que eu estou lendo e eu acho que marca mais o meu momento. É uma figura que acho que ninguém para talvez para pensar nisso, mas o apóstolo Paulo. Por quê? Por quê? Porque Jesus veio à Terra, pregou o Evangelho, morreu, cumpriu sua missão, né? E ele disse assim, eu volto logo. Aí quando ele morreu e foi embora, ascendeu aos céus, né? Para quem acredita, claro, né? Quem crê nisso, os discípulos se reuniram, os apóstolos se reuniram num campo em Jerusalém e disseram assim, vamos esperar ela aqui, vamos. E começaram todo mundo a vender tudo, se desfazer de tudo, porque estavam esperando, era questão de um mês ele está chegando. A cabeça deles provavelmente era isso que acontecia. Né? E começou a dar problema, né? Tinha gente que estava vendendo as coisas e já não dizia o que vendia, tinha gente que estava... Começou a dar problemas, porque essa experiência de viver esperando sem trabalhar dá problema, né? Aí quem chega é um cara culto, estudioso, cidadão romano, né? Foi discípulo de Gamaliel, e ele que pôs ordem no negócio. Ele que disse assim, ó, vocês têm uma nova fé, essa fé, a turma do caminho, né, a seita do caminho, do Nazareno, está substituindo e tomou conta do mundo todo, né? A gente hoje é produto desse pensamento. Mas foi ele que disse assim, olha, vocês vão ter que viver assim, pessoal. Vocês vão ter que fazer tendas. A profissão dele, né? Fazedor de tendas. Vocês têm que continuar o trabalho de vocês e viver essa vida cristã. Vocês são cidadãos do reino, são cristãos, estão esperando o cumprimento da promessa, mas você não sabe quando vem. E deve ter sido muito difícil fazer isso. Mas ele foi a pessoa mais pensada, né? Porque não dava, humanamente falando, né? Não dava para Pedro, né? Não dava para Pedro. Não dava para aqueles outros. Tinha que ser alguém diferente. Então, Paulo tem sido, assim, uma referência, pelo menos atualmente, na minha vida. Uma comida. Ixi, todas. Todas. Não, eu ando mais fitness, né? Eu ando mais cuidadoso. Nunca foi meu forte isso, mas eu ando muito cuidadoso. Eu acho que agora
Eu gosto muito de comer, viu, Zay? Comida mexicana, eu adoro comer. Tudo que é mexicano eu gosto. Gosto de comida árabe, não é? Eu, todas. Ok. É, depois que a gente conversou, eu disse assim, se alguém fosse me perguntar de que você gosta? Ah, eu adoro comer. Com certeza. Um desafio, Luiz. Desafio? Ah, Eu tenho tantos. Eu acho que o desafio é você é você ter lucidez nos dias de hoje. Lucidez. Entender o que está acontecendo. Saber o mundo que você vive. Compreender o momento histórico que vive. Para evitar choques desnecessários. Para evitar frustrações desnecessárias. O grande desafio, eu acho que para cada um de nós, é ter lucidez nos dias de hoje. um animal. Esse gato do livro é seu? É. Eu ia mostrar ela aqui, tá dormindo ali. Essa foto aí é da minha filha mais velha, da capa, Maria Eduarda. Tá ao fundo, né? Tá discretamente ao fundo. E que ela remete exatamente a Maria Laura, personagem do livro, né? E a gata é daqui de casa. É a Fuf, a gata. Uma palavra que o defina. Quem me defina? Sim. Ixi, sai. Eu acho que não sei se as pessoas diriam isso de mim, mas eu acho Não, que mas eu é ando o que você por pensa, é mim, o que né? você pensa. É. Eu acho que destemor, Zé. Eu sempre fui muito destemido, como diz na minha terra, enxerido, ousado. Eu nunca fui de criar barreiras virtuais e eu acho que o destemor. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O Uhum. destemor. Ok. Um sonho. Sonho. Sim. Qual é o seu sonho hoje? O sonho que eu tenho, eu acho, é de ser melhor do que sou. Eu sou uma desgraça, Zé, uma derrota. Ser um pouquinho melhor, se melhorar um tiquinho, eu já ficaria muito feliz. Esse é meu sonho. Se as minhas estivessem online, ia perguntar. As duas apareceram aí, a Duda e Laura. Olha lá. Uma frase. Qual é uma frase que você gosta muito? Eu vi uma vez uma frase que era o lema do Barão de Mauá e ele me marcou muito. Eu vi isso há uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, mas eu acho que essa é uma frase importantíssima. E me marcou a vida e é quase um lema para mim também. O trabalho sempre vence. O trabalho sempre vence. Um propósito de vida? Eu acho que o propósito de vida que eu tenho viver cada segundo, fazer valer cada dia que o Criador me dá. Viver acreditando que o amanhã é uma utopia, é uma esperança. O que tenho é o agora. Isso tem que estar muito marcado na vida da gente. A gente conta com amanhã, isso é uma tolice. Eu acredito que isso do agora é algo que precisa ser realmente estampado, né? Por onde a gente for, porque não dá para a gente viver de ilusão. Se a gente quiser fazer do nosso tempo aqui na Terra algo proveitoso, algo que realmente deixe marcas boas, né? Marcas indeléveis. E eu acho que isso é muito importante. Bom, Seu português continua ótimo, Zay. Você disse que não está, mas indeléveis soou aqui, ó. Belíssimo. Meu português é uma porcaria. Meu português, como você disse, é uma desgraça. Que nada. A minha dificuldade são as palavras que a gente... Eu uso holandês todos os dias. Eu amo. Porque eu digo assim, se eu consigo falar... Tem coisas que hoje eu digo assim, como é que eu falo esse português?
Mas não é frescura, não é arrogância. É porque eu vivo realmente isso do holandês todos os dias, entendeu? E quando eu estou falando assim, que eu procuro essas palavras que eu uso todo dia em holandês, dá um nó. Mas quando eu escrevo, é fantástico, porque vem, flui, flui. Então, eu quero lhe agradecer por esse momento e, pelo menos para mim, foi muito proveitoso. Eu acho que quem esteve com a gente achou proveitoso também. É um livro que eu estou na grande expectativa para ler e depois que eu ler, aí a gente marca outro bate-papo. Ótimo, ótimo. Eu espero que você, sua expectativa seja, como é que eu diria, satisfeita, né? Não, mas veja Garanto, bem, foi... isso é algo que eu digo, qualquer obra de arte, qualquer livro, qualquer obra de arte, que o livro é uma obra de arte, né? Ele vai ter diferentes expectativas respondidas ou não, entendeu? E por isso que eu gosto de conversar com os autores, com os ilustradores, porque eu fico assim, pensando como é que ilustração e escrita se casam tão bem. Tem que haver, né, uma sincronia, uma sintonia, uma harmonia tão grande desses dois, que sai as coisas maravilhosas que a gente tem visto. E por outro lado, tem também aquele lado, tem aquilo de que talvez você escreveu pensando numa coisa e o leitor diz, não estou vendo nada disso aqui, eu estou vendo isso, né? Então, a expectativa, eu acho que é isso. E sabendo do seu ponto de vista, isso já dá uma luz para a gente ler. Mas a gente pode também se desligar, né? Pode se desligar disso. Perdoe. Diga. Não, perdoe, eu atrapalhei você, mas eu ia ressaltar isso. Você lê uma obra conhecendo o autor é outra coisa. Porque aí você encontra muitas razões dos argumentos, da criação, né? Quando você não conhece nada. Eu, particularmente, eu faço muito isso, né? Eu, como eu falei, eu sou um leitor aí ávido, né, da literatura, sobretudo clássica. Então, eu mergulho na vida desses caras, né? Ano passado eu li muito Dostoiévski, então eu comecei a ler tudo sobre a vida dele, biografia dele. Esse ano agora Tolstói, né? Fora os clássicos antigos, que aí ninguém sabe nada do que são os caras, né? Por exemplo, Homero. Quem é Homero? Ninguém sabe se esse cara existiu, né? Mas dá outro significado, né? Como a Bíblia, né? Você conheceu o que foi a trajetória do apóstolo Paulo, que eu acabei de fazer referência, que é uma inspiração e é uma admiração que eu tenho muito grande. Eu diria assim, o cidadão do mundo do milênio, né? Eu colocaria nesses termos. Mas você conheceu um pouco da trajetória dele, a sua formação, os seus interesses, a sua experiência de fé, né? O caminho de Damasco. Você entende melhor por que ele pensava aquilo. Né? E como, Zay, que é curioso como as pessoas ignoram e dão as costas para isso. E como aquele pensamento, aquele sujeitinho, moldou a nossa vida, a cultura ocidental. A cultura ocidental é uma coisa, a oriental é outra. O que é um cidadão do Ocidente que saiu, que tem origens na Ibéria, que tem origens, sabe? Todos nós, né? Que recebemos essa influência, essa cultura, de um chinês, de um indiano, que tem outra cultura, outra religião. Somos muito diferentes, apesar de sermos a mesma coisa, a mesma raça. E isso tem uma contribuição gigantesca daquele sujeito, da sua visão de mundo, que ele moldou, ele desenhou. Então, estou dizendo isso tudo para dizer, quando você conhece o autor, fica mais claro e talvez até mais interessante conhecer a obra. Eu acho isso fundamental, sobretudo, claro, em relação aos clássicos, né? Porque você entende o momento, entende a cabeça dele, entende isso tudo. Olha, você tinha perguntado sobre uma editora, né? Está aqui, a Collie Books, e vou colocar vocês em contato. De repente sai alguma Collie coisa. Books, eu tenho alguns projetos, Collie Books. Vamos conversar. Vamos conversar. Vou colocar vocês em contato. Luiz, nós estamos há 1h30 conversando, olha só. Nem parece. Para mim, nem parece. Passa rápido, né? Se dependesse de mim, eu continuaria. E como eu costumo dizer, aqui é um canal para informação e quem tiver... Ó, a Collie Books disse, vamos conversar.
quem tiver histórias interessantes, que tem escrito livro ou não, mas que tem algo que possa contribuir, isso é fantástico. E nós visamos aqui a questão do livro como, claro que a gente quer vender livro, a gente tem vendido livro, vai continuar vendendo livro, mas o porquê do livro, né? Abre horizontes, né? Abre caminhos, abre novos rumos. Aí você só vê 2, de repente você vê 3, né? Então, são possibilidades que se abrem para aqueles que leem. E no caso aqui, nós trabalhamos com livros para incentivar o ensino do português para crianças que vivem fora do Brasil. Você viveu fora do Brasil, acho que isso é um ótimo link, né? Por isso que eu perguntei se as meninas falavam ou não o idioma local de onde vocês viveram, mas não importa se falaram ou não, você falou foi um período pequeno que elas passaram, né, lá, mas você mesmo falou, um dia elas voltando a estudar, aquilo está lá plantado e vai então desabrochar. E é exatamente isso. O desabrochar de um novo mundo a partir de um novo idioma. Você sabia que eu hoje, isso é uma coisa que eu tenho observado, eu conheço muito mais do português por causa do holandês? Sim. Eu acho assim, É bem interessante. É uma experiência muito natural. Zay, a linguagem é uma atividade como qualquer outra que necessita o exercício, como o corpo, né? Exercício físico. Então, você falar outro idioma, você cria ligações, links. Você precisa aprender melhor o seu próprio idioma para aprender a falar a língua dos outros, que é um enorme desafio, né? Eu sempre digo isso. Falar outro idioma, para mim, é um sofrimento. Eu tive a experiência 2 semanas atrás de fazer uma live em espanhol. E assim, meu espanhol é muito limitado, eu nunca morei em países de língua hispânica, apesar de viajar muito, já fui muitas vezes para outros países. Mas é um desafio, quando se menos, ainda mais o espanhol, que é muito parecido, daqui a pouco você está usando palavras em português, que você até sabe como diz em espanhol, mas a sua mente trai, ela leva você para o conforto, né? Falar uma outra língua é um desafio, e isso nos ajuda a aprender a melhorar a nossa própria linguagem. Eu diria mais, já... Né, convergindo para o nosso final da conversa, parabenizar o seu trabalho, né? Induzir a leitura, induzir essa cultura da leitura. A gente é pobre. Nós somos uma geração desgraçadamente pobre. Tudo pronto. Os adolescentes passam o dia todo toque-toque, toque-tique. Não sei de diabo é isso. Não é? Você precisa ir no TikTok, hein, Luiz? Muda, não, mas faz um canal para Luiz. Eu vejo, ela sabe que eu vejo, ela está aqui, ela sabe que eu vejo. Mas assim, não dá para passar o dia nisso, né? Não dá para passar o dia todo no Twitter, vendo as tretas, as brigas. Isso é uma pobreza muito grande e não agrega nada à sua vida. Tem uma literatura enorme, tem pensamentos, tem expressões de ideias, movimentos, conceitos, sabe, provocações que instigam a sua imaginação, o seu saber na leitura. Tem muita coisa, o mundo, você lê, eu vou defender os clássicos porque eu sou muito afeito a eles, é você conhecer e saber a sua origem, o seu berço. É como que você conhecer a sua infância, né, como humanidade. E a leitura concorre com coisas difíceis, né? Essa linguagem televisiva, digital. Como é que o sujeito para e lê? Diante dessa facilidade, desse prazer que é ficar o dia todo vendo isso. Então você tem um trabalho louvável, Zé. Você e tantas pessoas, né? Você é uma formiguinha aí nesse formigueiro de pessoas tentando fazer essa distopia, né? Que não devia ser o natural das pessoas estarem buscando conhecimento. Devia ser natural. Mas eu compreendo, não pense que eu não compreendo, porque é muito mais fácil o outro. Agora, é um custo de oportunidade, para usar a expressão aqui do economês, né, muito grande. Você está abdicando de um conhecimento, de uma formação que vai te fazer diferença, que vai fazer você melhor, né? Exato. Isa Colli, que acabou de entrar, é da Colli Books, ok? Isa, Luiz, Honorato Luiz. Prazer, Isa. Bom, eu vou finalizar porque a hora de terminar para mim é terrível, sabe? Tchau, Luiz? Não. Gente, muito obrigada. Né? Muito obrigada. Obrigadíssimo.
Brigadíssimo, Zay, brigadíssimo. Adorei a conversa. Estou à disposição, tá bom? E vamos pensar em projetos, vamos pensar em coisas, vamos empreender, Zay. Empreender na arte, na cultura, no conhecimento. Vamos contribuir com esse processo que o mundo precisa, eu preciso, você precisa, né? Por que a arte, né? Por que a literatura? Porque viver só não serve, Zay. Não serve, tem que ter isso. Tem que ter. Tem que ter. Meire Cabral está na minha lista, viu, Meire? Bom, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Foi um momento, assim, muito especial. Luiz, muito obrigada por ter até mesmo conhecido mais de perto você, né? A gente se conhecia do seminário, mas nesse período a gente perdeu o contato e tal. Mas está de volta, restituído, e não vamos perder o contato. Temos projetos para empreender. Uhul! Sem dúvida. Bom, então, muito obrigado. A Duda Tchau. disse que é muito live, então isso aí para mim é cumprimento, como diz o holandês. Muito É obrigada. tendencioso. Esse povo é tendencioso. É por isso que eu não estou acreditando não, Duda. Então, uma Sai, boa querida, noite. obrigado. Obrigada por um fim de semana ainda. E eu costumo dizer, até a nossa próxima história. Tchau. Obrigado. Tchau.